E vem conferir a análise do episódio 9 da terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood War. E o nono episódio de Bleach, Thousand Year Blood War, a terceira temporada, acabou de chegar. O episódio começa da mesma forma como o último terminou, que é o Mayuri comemorando a vitória da sua batalha. Mas, enquanto ele comemorava, algo estranho acontece. A sua Bankai, que é aquele bebê gigante, acaba se retorcendo e acaba se explodindo, mostrando que talvez ele não ganhou a batalha assim. Pra quem não entendeu muito bem o que aconteceu, o bebê, que é a Bankai do Mayuri, ele acabou engolindo aquela mão, e aquela mão, que seria, ela acaba estando dentro do bebê. Então ele consegue acertar de dentro os nervos, porque o poder dele é acertar os nervos e assim acaba explodindo. Isso acaba fazendo com que a pressão espiritual do Mayuri acaba refletindo em todo aquele palácio do Rei das Almas. E todos acabam sentindo e até sabendo que a pressão espiritual é dele e falando... será que ele está bem? Será que tudo bem com o Capitão Mayuri? E aí eles acabam tendo que seguir, porque não tem como voltar para salvar ele. Nesse ponto, os capitães, o Shinsui, o Shinji, eles têm que acabar ainda fugindo, porque o Lily, que é o cara, o Quincy, que atira nas pessoas com a pressão espiritual da sua espada, ainda está atirando neles. Nessa hora, ele acha que ele acerta o Shinsui. Só que na hora que ele acha que ele acertou, ele ouve algo estranho em volta das suas orelhas, e aí, do nada, ele quase é acertado pelo Shinsui, que acaba só cortando sua espada no meio. Logo depois tem a abertura, e quando voltamos, nós vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu. Que seria, ele é muito rápido, Lily. E por ele ser muito rápido, ele conseguiu desviar do poder do Shinsui, que aí, pra quem não lembra, é a Shikai dele. A Shikai dele é mais ou menos o seguinte: ele consegue fazer com que brincadeiras de crianças se tornem reais. Então, por exemplo, se você joga uma brincadeira nossa do mundo real, que seria só uma brincadeira, uma ilusão de uma pessoa presa, uma pessoa acaba sofrendo um golpe, ali ele sofre na vida real. E a brincadeira é uma brincadeira no Japão chamado Pega, onde uma pessoa tem que tentar pegar a pessoa sem a outra descobrir o que está acontecendo. E esse é o primeiro ponto do episódio, como ele explica como que funciona essa brincadeira do pega para quem não conhece. O Quincy, que é o Lily, até menciona que tem uma brincadeira parecida. Ele dá uma explicação bem complexa, mas o resumo da brincadeira é essa: existe uma pessoa que vai pegar e a outra que não pode ser pegada. É praticamente um pega-pega, só que com algumas diferenças. Ele não pode estar vendo. Se vê, a pessoa fica congelada. Então o Shinji, que é a pessoa que vai tentar, o Shisui na verdade, que é a pessoa que vai tentar pegar o Lily, ele tem que acertar ele sem ele ser visto. Se ele for visto, ele acaba sofrendo o golpe. Inclusive, antes dele começar realmente a lutar contra ele, a Nanao ainda faz uma graça e fala que vai seguir o caminho e deixar ele sozinho, esperando que ele não morra. E logo depois volta para os capitães falando, eles vão seguir o caminho. Querendo dizer, por que os outros capitães não estão ajudando ele? Por que vão deixar o Shinsui estar sozinho? Eles falam, ele é tão forte que ele não precisa, então eles vão seguir o caminho. A Nanao fala que ele pediu para seguirem o caminho. Então os outros capitães vão seguir para nos próximos episódios seguirem com outras batalhas. E aí realmente começa a luta, que seria eles lutando através dessa brincadeira. E aí até tem uma explicação de como o Shinsui continuou vivo, que é esse jogo faz com que ele siga a pressão espiritual sem a pessoa perceber. A luta dele começa interessante, ele acaba levando muita vantagem em cima do Lily, porque o Shinsui é muito rápido, é muito poderoso, então ele consegue pular de um ponto a outro. E mesmo que o Lily acha que viu ele não viu ele viu só a sombra, porque o Shinsui é tão rápido que ele muda de lugar rápido, o Lily acha que viu ele, mas viu só a sombra dele. Algo que é super interessante. Então ele ganha vantagem, ele acerta o Lily algumas vezes, o Lily acaba perdendo sangue, mas aí ele acaba tendo a vantagem. O Lily percebe que ele vai perder, e sabendo que ele vai perder, ele vai ter que abusar do seu poder Quincy máximo. E esse poder Quincy máximo seria ele ter que abrir o outro olho dele. O olho dele é que ele, quando ele tá com o seu poder máximo, é porque ele abriu os dois olhos. E ele até fala que isso pra ele é inadmissível, porque lutar contra um Shinigami que ele acredita não ser tão forte, ter que abrir o olho é um desrespeito para alguém que é chamado de Filho de Deus, um dos seclas do Yahaba. E a partir daí ele abre o olho e ele entra na sua nova forma. A sua nova forma é muito mais poderosa. E a partir daí o Shinsui acaba ficando em apuros. Ele acaba
sendo perseguido pelo Lily, ele acaba sofrendo vários golpes, ele acaba percebendo que ele não tem muita chance ali, e ele acaba só fugindo de uma sala para um quarto, de um quarto, ele fica atrás de uma parede, tentando realmente fugir, porque ele está em apuros, e ele sabe que ele vai perder. Tanto que para ele fugir, ele tem que usar o Hakudo 78, que é um super poderoso, mas mesmo assim, isso não dá poder nenhum, só faz com que ele fuja mais rápido. Nessa hora, a briga rapidamente vai pro Ichigo contra o Ascan, e essa luta também não acontece muito, é só pra mostrar o que tá acontecendo. O Ichigo luta contra ele, o Ichigo tenta perceber que ele vai ter que fugir daquelas bolas que são venenas que fizeram com que o Green Joe ficasse desacordado. Inclusive, quem tá cuidando do Green Joe é a Yoruichi, e na hora que vai começar a luta, volta pro Shisui e ele fala Bankai. E quando ele fala Bankai, ele finalmente usa sua Bankai pra gente ver. E todo o estado do Palácio do Rei dos Quincy's acaba mudando, e a atmosfera como um todo acaba mudando. E agora a gente vai ver a luta final do Shisui contra o Lily. No começo, já que ninguém conhece a Bankai do Shisui, afinal, a primeira vez que ele tá usando, o Lily ainda acha que ele tem uma vantagem muito grande em cima dele. E no começo ele continua atacando. Só que a Bankai do Shisui é muito parecido com a Bankai do Yamamoto. Ele não é uma Bankai que ela só faz uma coisa. Não, ela é dividida em etapas. Tanto que a Bankai do Yamamoto, quando é a Asaka no Tatsu, ele acaba primeiro roubando todo o calor da Soul Sight dentro da espada dele. Depois ele faz com que ele crie mais força. Até ele chegar naquele exército, ele tem várias etapas. E o Shisui é a mesma coisa na Bankai. Ele tem várias etapas. A primeira etapa é quando a pessoa sente o próprio golpe. Porque o Lily ainda acha que é muito mais forte que o Shisui, acerta ele, mas em vez de acertar o golpe, acerta ele próprio. E por que isso acontece? Porque a primeira etapa da espada dele, da sua Bankai, é fazer com que tudo que alguém acerte nele revolte para a própria pessoa. Só isso aí seria muito poderoso, afinal, se alguém acertar uma pessoa, você vai receber o seu próprio golpe, e isso já é muito forte. E logo depois ele vai para o segundo ato. O segundo ato é que quando uma pessoa tem um desespero por ter acertado aquela pessoa, um arrependimento por ter acertado aquele golpe, ele recebe uma doença mortal que mata ela na hora. Você vai falar, mas por que o Lily se arrependeu de acertar um Shinsui? Ele não se arrependeu por ser um Shinigami, ele se arrependeu porque quando ele acertou, ele mesmo sofreu o próprio golpe. É inevitável. Se você der um soco numa parede e você realmente sentir a dor, você não vai querer dar um soco de novo, você vai se arrepender mesmo que você tivesse a vontade no começo. E aqui é a mesma teoria. A pessoa acertou o golpe e por ela sofrer o próprio dano, ela vai se arrepender na hora. E ela fica com uma doença mortal. E a partir dele já poderia ter morrido aí. Mas chega na última etapa da Bankai dele, que é ficar na água. Os dois pulam numa água gigantesca, é mais simbólico, não tá numa água inteira em volta do Palácio do Rei das Almas. Mas é uma água onde a pessoa pode tentar fugir, mas ela sempre vai se afogar, porque ela pulou dentro daquela água. Aquele arrependimento eterno que a pessoa tem, faz com que ela possa nadar, possa bater as asas, mas ela nunca vai conseguir sair daquela água. O Shinsui não sente a pressão da água, mas o oponente sente. Tanto você vê que o Lily está cada vez mais morrendo afogado. E nessa hora aparece a espada do Shinsui, a Ohana. E a Ohana acaba falando com ele. A gente conhece um pouco mais daquela espada, que tem uma ligação muito forte com ele, que inclusive tem uma ligação tão forte que o que ele sente, ela sente, tanto que ele tá com um tapa-olho, ela também sente o tapa-olho, porque eles fizeram um acordo de o que ele sofrer, ela vai sofrer, quando ele morrer, a espada também vai morrer. Algo super interessante. A Ohana é uma personagem também visualmente muito interessante. E aí depois disso, eles usam um último golpe, que faz com que o Lily se exploda por dentro. Se explodindo, ele acaba morrendo, e aí termina com o Shinsui conversando com a Ohana e eles meio que conversando ali sobre o tempo que eles não ficam juntos, porque também tem essa provocação. O Shinsui, sabendo o poder da Bankai, ele pouco usa a Bankai, então ele pouco usa a Ohana. Então fica uma provocação entre os dois de você me usa muito pouco, você não brinca mais comigo como brincava, e isso é muito interessante. E termina com os dois, o Shinsui no colo da Ohana, e o episódio se encerra. Um episódio perfeito de Bleach. O Shinsui é um dos personagens mais interessantes de Bleach, que a gente pouco sabia. Aqui a gente conhece a Bankai dele. Tudo que envolve a luta dele, de visual, passando pela Bankai, pela forma como ele luta, é muito interessante. É muito legal ver também o Lily, que é um cara que é controlado, ficando descontrolado, e quando a gente vê o seu envolto também é muito bom. Porque a gente já começa vendo o Mayuri praticamente perdendo e ficando curioso para saber mais. Já temos alguns prévios do que vai ser a luta do Ichigo, que é interessante, mas o principal é o Shinsui. Um personagem interessante, um personagem carismático, um personagem envolvente, e que finalmente a gente conheceu a Bankai. E que não foi se decepcionar, porque quando a gente espera tanto por algo, pode ser que acabe virando uma decepção. Aqui isso não aconteceu. Foi bom, foi bem feito, foi bem animado e fez um episódio ser incrível. E o final dele conversando com a espada, como se encerra, eu amei esse episódio de Bleach. Mais um episódio fantástico de um anime que você vê que tá consertando o final do mangá que não foi tão bom. Então eu adorei o episódio, estou adorando a temporada. E olha que eu não gosto desse arco final no mangá.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do 9º episódio da terceira temporada de Bleach Thousand Year Blood War? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.